galera, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, mais um episódio que eu tenho certeza que vai ser fantástico. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como escolher uma carreira... Vai deixar eu falar? Não, ainda não. Calma aí. Tá. Já vou falar, já vou deixar. Tá vendo, né, gente? Já comecei. Tô brincando, meu amor. Vá, comece falando, vá. Ai, fala, galera! O meu bordão vai ser o bordão dele, entendeu? Só que alterado. Meu nome é Carol Frazão e é um prazer estar aqui com vocês. Muito ansiosa pro episódio de hoje, porque tá meio surpresa, né, amor? É isso aí. E o meu nome é Felipe Frazão, para quem ainda não me conhece. E como eu já iniciei um pouquinho, a minha esposa já começou a falar também, tá? A gente vai falar sobre como escolher uma carreira de sucesso. Como você trilhar uma jornada em que você vai conseguir unir as tuas habilidades, as tuas paixões, a fazer dinheiro com isso. É um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje. E para iniciar o nosso podcast, eu queria trazer aqui uma historinha que você encontra nesse livro aqui do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. E ele conta a seguinte historinha, da raposa e do porco-espinho. A raposa é um animal muito astuto, vocês sabem disso, astuto, e ele pensa em 1000 estratégias, 1000 ideias de como pegar e capturar e comer, obviamente, né, quem não quer brincar, o porco-espinho, tá? Então, a raposa representa esse animal versátil, criativo, que pensa em 1000 coisas e faz 1000 estratégias para tentar pegar o porco-espinho. E o porco-espinho, ele é calmo, sereno, simples, tranquilo, tá? E ele vai andando pela selva, sem preocupação nenhuma. Não se preocupa com a raposa, não se preocupa com os perigos. Até que um dia a raposa decide atacar ele. E quando ela vai dar o bote, ele... espinho na certa. espinho nela. Todo espinhado. E aí ela interrompe, né, a sua captura e não come ele. Né? Então, qual é o sentido disso tudo? Né? Ele se focou numa coisa que ele sabia fazer bem, e bem simples. Era um mecanismo de defesa dele, espinho. E ela ficava pensando em 1000 coisas, 1000 estratégias para tentar pegar ele, sendo que ela não conseguiria. Porque toda vez que ela ia atacar ele, ele ia ativar o espinho, entendeu? Não importava a estratégia. Então, a pergunta que eu quero começar, quero que você reflita, e vou fazer aqui pro Felipe, amor, o que tu acha? No mercado, a gente deve ser mais generalista ou especialista? Mais raposa ou mais porco-espinho? Legal, vamos lá. Primeiro, antes de eu dar a resposta de maneira direta, eu queria que vocês se identificassem. A gente falou aqui sobre um perfil de raposa, um perfil de uma pessoa que é extremamente criativa, mas o foco aqui não está nem na criatividade, porque é muito bom você ser criativo, você pensar em alternativas diferentes para solucionar um problema. A questão aqui da raposa ela tentava executar tudo ao mesmo tempo, acreditava em ser multitarefa, sabe? E isso não existe, pelo menos é o que eu acredito. Eu sou. E nada. Tá? Isso não existe, tá bom? Como assim, Felipe, não existe ser multitarefa? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, você pode sim realizar várias atividades, você pode sim, por exemplo, ter mais de uma empresa, atuar em mais de um segmento. No entanto, o que eu acredito? Eu acredito que você tem que fazer um de cada vez. E a gente consegue perceber isso na história, por exemplo, de grandes empresários. Né? Se você for olhar a biografia, a história de pessoas que chegaram a grandes resultados na vida deles e hoje conduzem mais de uma companhia, a gente consegue perceber que eles construíram cada empresa no momento. Mas ainda assim eles têm uma perícia. Sim. Tá? Porque assim, a perícia deles é justamente gestão de empresas. Sim. Eles sabem fazer um negócio, então Perfeito. Não é que ele seja, tipo assim, o cara ele tem um negócio de farmácia, ele tem um negócio de supermercado, ele tem um negócio de carros. Perfeito. Sei lá.
Não é que ele seja especialista em carro, especialista em farmácia. Pronto. Não é? Perfeito. Mas ele é especialista em gestão, em empreender. Pronto. Né? Isso, ele é especialista, você falou a palavra é essa, gestão, né? O empresário que tem vários negócios, ele é especialista em gestão. É diferente, talvez, por exemplo, você falou o exemplo do carro aqui, né? Dentro de uma concessionária, existe o vendedor que vende lá o carro, existe o cara das máquinas, né? O engenheiro. Então, cada um é especialista no seu negócio. O cara que está lá em cima, que ele é o dono do negócio, ele é o quê? Ele é especialista em gerir todos esses setores, né? Isso mesmo, todos esses setores. E o maior erro da maioria dos empresários é justamente querer ser especialista e saber de tudo que acontece e o processo em cada setor da empresa dele. Né? E ele não vai conseguir, porque ele precisa ficar em uma posição mais estratégica e não operacional. Perfeito, né? Perfeito. Então aqui a gente já consegue até começar a tirar um pouco da resposta, né? Ser especialista ou generalista? As pessoas confundem um pouco essa questão do generalista, né? As pessoas acham que por uma pessoa, igual esse exemplo que a gente está dando, o diretor da empresa, o gestor da empresa, por ele estar acima, conduzindo vários setores, a gente acha que essa pessoa é uma pessoa generalista, que ele conhece tudo de tudo, né? De todos os setores. Mas não, na verdade ele é especialista em gestão. Ele sabe extrair o melhor de cada setor, de cada pessoa. Com certeza. E isso não vai só nem para empresa, só para empresas, né? Talvez você esteja assistindo aqui a gente e não tenha uma empresa, né? Você seja a sua própria empresa, ok? E eu acho que isso aqui, esse pensamento que a gente está trazendo, essa reflexão, ela pode se aplicar, na verdade, para a vida. O que você foca, expande. Então, quando a gente está com muitas coisas para fazer, muitos diferentes focos, né, a gente acaba não fazendo perfeitamente nada. Isso não só no trabalho, isso também em várias áreas. A gente precisa entender, eu sempre digo isso, a gente precisa entender qual é a estação que a gente está vivendo, né, e o que a gente precisa focar para poder fazer o que a gente precisa fazer muito bem feito, e não várias coisas sem... E isso é muito interessante porque, assim, eu creio que não existe sucesso sem um dado momento em que você desequilibra para alguma área. Tipo assim, se você quer ter sucesso profissional, por exemplo, eu quero alcançar resultados extraordinários. Isso é interessante. Independente de você ser dono de empresa, aqui por mais que a gente esteja falando de empresa, mas isso se aplica para todas as áreas. Seja você como colaborador, seja você como gestor, seja você como dono de empresa, seja você um autônomo, enfim. Isso se aplica para qualquer área. E o que eu entendo? Existe sim equilíbrio, mas existe equilíbrio depois de você ter desprendido muito esforço. Durante um dado momento da tua vida, você vai precisar sim abrir mão de muitas coisas na sua vida para lá na frente você colher os resultados disso. Então, por exemplo, se você quer ter grandes resultados profissionalmente, cara, você vai precisar abrir mão de final de semana, você vai precisar abrir mão de momentos com a família, você vai precisar abrir mão do teu lazer, entendeu? De assistir um futebol, se você gosta de assistir um futebol, entendeu? De assistir um Netflix. Talvez você precise dormir mais tarde e acordar mais cedo. Se a gente for olhar pessoas de grandes resultados, todas elas passaram por esse período de muita intensidade, eu acho que essa é a palavra. E foco tem a ver com negação. É aquilo que a gente estava conversando uma vez, que foco, não, acho que foi o Steve Jobs que falou isso, não foi? Foco não é dizer sim para uma única coisa. Steve Jobs. Foco, grava essa frase, não é dizer sim para uma única coisa, mas dizer não para milhares de outras oportunidades que aparecem no seu caminho e que são positivas, não são coisas ruins. Por exemplo, um lazer com a família não é algo negativo, né, que a gente traz assim como se fosse o oposto de trabalho, e não é. Mas é algo que a gente vai precisar abdicar, né, em um determinado momento da nossa vida se a gente quiser ter resultados extraordinários. É isso. Né? É sobre isso. Então, é sobre isso e tá tudo bem. Tô sentindo a gente meio sério, né? No último podcast com os meninos a gente tava bem alegre, assim. Inclusive, quem não assistiu o último podcast, corre lá pra assistir, hein? É bem legal. Eu queria fazer uma pergunta pra ti, amor. Na tua opinião, como escolher uma carreira?
algo para investir e passar o resto da minha vida fazendo. Porque a gente estava conversando agora, partindo do pressuposto que a pessoa já tem um negócio, né? Mas eu acho que o centro desse podcast, na verdade, é o antes. Como eu focar em algo, decidir. Não, poxa, eu quero investir na carreira X, bora lá. Entendeu? Como é que você acha que isso pode ser definido? Tá, vamos lá. Existem 3 pilares para isso, e a gente aprende também com o nosso mestre Jim Collins, né, a respeito disso, que é o quê? Primeiro você tem que olhar o que você faria apaixonadamente. Aquela pergunta, cara, se dinheiro não fosse problema na minha vida, o que eu faria até morrer? Né? Acho que essa é a primeira pergunta. A segunda é, o que é o teu motor econômico? Ou seja, o que vai te gerar lucro? O que vai te gerar resultado ao longo da tua carreira, da tua história, e fazendo isso apaixonadamente. E o terceiro ponto é, o que eu posso ser o melhor no mundo? E aí, nesse ponto, eu acho legal levantar essa bola, que é o quê? A gente precisa ser realista, né? Não adianta, cara, a gente chegar pro Felipe hoje, chegar e falar assim, não, pô, eu vou ser jogador de futebol agora, com 26 anos de idade. Totalmente sem sentido. E totalmente sem sentido, porque quando a gente vai olhar pro auge da carreira de um profissional de futebol, é exatamente com a minha idade agora, 25, 26 anos, não existe tempo hábil para isso, né? Então a gente precisa olhar para o que eu posso ser o melhor no mundo com realidade. É o que o Jim Collins... Gente, é o seguinte, esse livro aqui, vocês precisam ler. Bota ele aqui. Eu tô lendo ele, e assim, e eu vou compartilhando, é engraçado, o Felipe já leu, deve ter lido várias vezes já esse livro, há muito tempo atrás, e cada vez que eu leio, eu fico assim louca, porque são insights, assim, conceitos muito bacanas sobre empreender, tá? E aqui nesse capítulo que ele fala exatamente sobre essa questão do conceito do porco-espinho, ele fala sobre a maldição da competência. O que é a maldição da competência? Todo mundo é bom em várias coisas, né? Mas só que não significa que só porque você é bom em algo que você vai conseguir ser o melhor no mundo nisso. Então, na definição da sua profissão, da sua carreira, tem que se pensar nisso, né? Por exemplo, a gente sai da escola e, assim, eu era muito boa em humanas. Tipo assim, em história, eu adorava história, eu adorava, assim, odiava matemática. Era péssima, química, física. Eu sabia que eu não queria fazer isso da minha vida, entendeu? Porque... Nossa, já eu era o oposto, gostava de matemática, física. Não, eu odiava isso e eu amava filosofia, pensar sobre as coisas e tal. E eu escolhi direito. E eu fazia muito bem direito, modéstia à parte. Eu gostava muito de direito e é algo que eu amava e era competente para fazer. Mas dificilmente eu poderia ser a melhor no mundo nisso. Entende? Então, essa é a maldição da competência. Às vezes as pessoas colocam pesos sobre a gente, os nossos pais, amigos, seja lá quem for, colocam pesos sobre nós de coisas que nós somos bons em fazer, mas que não necessariamente deve ser a nossa carreira. E quando a gente vai escolher a carreira, que é algo que, teoricamente, eu vou levar para a minha vida toda, algo que eu vou morrer fazendo, digamos assim, isso é algo muito sério. E essas dicas que você falou, que o Jim Collins traz, são sensacionais e perfeitas nesse sentido, né? Porque elas tentam te dar, na verdade, um balizamento. 3 características principais de algo que você precisa determinar. Agora, não que você vai determinar isso da noite pro dia. É legal frisar isso. Né? E ele fala sobre isso no livro, é muito interessante. Ele diz assim, não pressione o tempo. Não fique assim, não. Eu vou fazer um retiro espiritual, vou sair e vou definir as 3 coisas. Atividade que eu posso ser melhor no mundo, a que me dá prazer e a que é o meu motor econômico, e vou definir algo. Não é assim. E essa questão eu acho muito legal, muito interessante, porque assim, cara, a gente vive num mundo hoje em que as pessoas querem resolver os problemas delas em 2 horas, né? A pessoa quer... Não, num podcast. Cara, num podcast. Tá assistindo isso aqui, pronto. Deus falou comigo, ou então, pô, encontrei meu... Cara, mas assim, é muito interessante. Por quê? Porque eu, inclusive, já fiz processo de coaching com várias pessoas e, às vezes, as pessoas elas querem resolver um problema de uma vida toda em 2 horas.
Cara, isso é surreal. Ou então a pessoa vem, faz um curso e acha que, assim, a vida dela vai ser resolvida em uma manhã, em um dia. E não é assim. Na verdade, é um processo. O que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte, cara, você tem que se colocar em movimento. Muitas pessoas não sabem o que fazer porque estão na cadeira olhando pro teto achando que a resposta vai cair do céu, né? Ou então assistindo Netflix o dia todo. Ou então vendo coisas que sinceramente não vão te agregar. Ou vendo ideias dos outros, né? Que é a nossa geração. Não, e a nossa geração é sobre isso, né? Fica vendo, é a questão do entretenimento, né? A questão do entretenimento. E até mesmo, por exemplo, hoje a gente vive um mercado inchado, né? Assim, vasto, muito grande, de muito conhecimento. Sim, tá entendendo? claro. Você encontra conhecimento, vários lugares que prometem a solução para os seus problemas e prometem fazer você descobrir o que você nasceu para fazer, entendeu? E às vezes eu acho que essa é uma grande maldição da nossa geração. Pensa muito, pesquisa e fica só aqui no pesquisa, lê e não age. E isso eu consigo olhar muito assim, até trazendo um pouquinho da minha história. Pra quem não sabe, eu fui até vendedor de loja. Inclusive, um salve aí pros vendedores de loja, eu acho fantástico. Mas por quê? Porque foi uma grande escola pra mim. Quando eu olho pra minha história, eu sempre me coloquei em movimento. Eu nunca fiquei no campo das ideias, eu sempre executei. Então, assim, cara, eu queria ter um dinheirinho no final do mês. Eu não ficava assim, deixa eu ver aqui quais são as estratégias, o que eu vou fazer. Não, eu falava, cara, o que tem na minha mão aqui, prático, ágil, pra eu poder começar a fazer. E isso foi o que começou a direcionar a minha vida. Eu saí da loja, comecei a trabalhar com uma outra companhia, com outra organização. Dali eu comecei a liderar um grupo de pessoas. Dali eu conheci a empresa que a gente está hoje, entendeu? Aí dentro dessa empresa eu tive vários cargos dentro da empresa, então comecei a executar, sempre agindo, né? E é a ação que vai conduzindo o nosso caminho, a gente vai aprendendo ao longo dessa jornada. Né? E o crescimento, ele é natural. Né? Quando ele fala desse pilar de você encontrar uma atividade na qual você pode ser o melhor do mundo, não é sobre competitividade, entende? Não é você tá com um pensamento assim, sangue no olho e vou competir, vou ser o melhor e vou destruir a concorrência. Não é sobre isso, mas é algo que só você poderia fazer, que ninguém mais poderia fazer. E essa questão do ser o melhor no mundo aqui, só para deixar bem didático, é até legal no livro do Jim Collins, ele conta a respeito da esposa dele. Né? Eu acho essa história bem legal. Que a esposa dele vira para ele, ela não estava pensando em ninguém, não estava querendo competir com ninguém, ela tinha acabado de vencer uma corrida, e aí ela, num belo dia, ela lendo sobre o Iron Man, e aí ela falou assim, cara, eu acho que eu posso ser o melhor do mundo. Eu acho que eu posso vencer. Na verdade, ela falou assim, eu acho que eu posso vencer o Iron Man. O Iron Man mundial, né? O campeonato mundial. E para quem não sabe, o Iron Man, você tem corrida mesmo, você tem natação, você tem ciclismo. E assim, é uma corrida assim, gigantesca, são quilômetros e quilômetros. Você tem que realmente se preparar muito para vencer, para concluir um Iron Man. Imagina para vencê-lo. E ela, num belo dia, olhando isso, lendo sobre o Iron Man, ela falou, cara, eu acho que eu posso vencer. E aí ela chegou num acordo, né? E aí eu acredito muito no acordo que ela teve com o Jim Collins, que ela era esposa dele. Eles chegaram a um acordo e ela falou assim, cara, eu vou abrir mão de tudo, vou abrir mão das minhas empresas, vou abrir mão de tudo que eu faço até hoje e vou focar no Iron Man. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo ela conseguiu ser campeã mundial do Iron Man. E é engraçado que quando ele conta essa história, ele fala assim que quando ela falou isso pra ele, assim, eu posso vencer o Iron Man. Não era uma alucinação, ela não tava assim, como é que eu posso dizer? Meio que enfeitiçada. Sabe quando a gente tem uns sonhos loucos? Encantada, essa palavra. A gente tem uns sonhos loucos, assim, que tipo assim, vou pra Marte, sabe? Tem umas coisas assim que às vezes a gente viaja. Não era sobre isso. Ela fez uma constatação muito racional a respeito das suas competências, da sua capacidade.
Entendeu? Não era uma coisa assim, ai, porque eu sei que uma coisa muito motivacional, inspiração. Não era sobre isso. Ela só constatou, ela falou assim, eu posso vencer o Ironman. Agora eu vou ter que pagar um preço. Qual é o preço? Né? Ela teria que vender as fábricas dela, e ela fez isso. Ela tinha acabado de iniciar uma pós-graduação, ela foi aprovada numa pós-graduação, e ela teve que deixar também isso de lado e começar a treinar de manhã, de tarde, de noite. E aí isso já se linka com o que eu tava falando do desequilíbrio, né? Ela teve que focar 100% naquilo para conquistar um grande resultado lá na frente, né? Acho... E também com foco, que a gente tava falando também no começo, Sim, né? Sim, total. Que ela falou assim, eu vou focar nisso, e é isso. É a única coisa. Ela achou o ponto em comum. A atividade que ela podia ser a melhor no mundo, e adivinha, a gente nem contou o resultado, né? Conta aí. Ela foi campeã. Ela venceu, ela foi campeã mundial. Ela fez a constatação, ela analisou as possibilidades, ela calculou, e ela viu, eu posso ser a melhor do mundo, eu vou fazer. E talvez essa seja a sua história também. Hoje você tenha várias coisas que você tem competência para fazer, mas você precisa decidir uma em que você pode ser o melhor no mundo. Aí a segunda é o que move, a segunda condição, o que move o seu motor econômico. E aqui tem a ver com o valor econômico mesmo, porque muito a gente fala sobre o que você podia fazer de graça, né? Sim. A sua paixão e tal. E isso é lindo, tá? Continue pensando assim. Na hora de você analisar, ok? Mas assim... Só pra analisar. É a mesma coisa do casamento, né? Que amor não paga dívida. Uma das maiores razões do divórcio hoje, na verdade, são problemas financeiros. Então, isso tem muito peso dentro de um casamento. E dentro de um negócio... Principalmente. Claro. Principalmente, até mesmo porque hoje vivemos num mundo capitalista. Então, é sobre isso. A gente não vai discutir aqui, ok? Se é justo, se não é. É sobre isso. Sim, então, falando sobre a questão do motor econômico, você não pode ficar achando que tá num conto de fadas, né? Achando que cara... eu vou trabalhar e eu sou apaixonado pela minha profissão e eu vou acordar todos os dias sorrindo e cantando lari, lari, lari. Não é por aí, né? Existe sim algo que você vai fazer com... Contas a serem pagas. Existem contas a serem pagas, né? E é claro, à medida que você vai crescendo profissionalmente, e aí, cara, seja o segmento que for, responsabilidades vão aparecendo. Responsabilidades vão surgindo, né? Pessoas, e assim, uma das coisas que pra mim, por exemplo, falar do Felipe, que pra mim é uma responsabilidade muito grande, são as pessoas que estão ao nosso redor, ao meu redor, por exemplo. Então, por exemplo, hoje, né, eu faço algo que eu sou apaixonado, que é conduzir uma empresa, conduzir uma organização, e existem pessoas que estão sobre a minha responsabilidade, existem colaboradores que estão sobre a minha responsabilidade, né? E eu não posso ser imprudente, por mais que eu goste, que eu ache legal, que eu faria apaixonadamente, eu não posso tirar o peso dessa responsabilidade, né? E é isso que faz a gente caminhar. Então, enfim... É o que eles chamam de college de denominador econômico-chave, que é o que são? São indicadores. Por exemplo, o que você tem que analisar na hora de definir o seu business? Lucro, um indicador que vai ser o seu indicador-chave, que pode ser lucro por pessoa, lucro por loja, lucro por visita de cliente, que foi o caso do Walgreens, que é o caso-chave, né, o case de sucesso que ele traz, que é fenomenal. A Walgreens, né, para quem não sabe, é como se fosse uma extra farma, tá? É uma farmácia que não é só de farmácia de remédios, trabalha também com outros artigos de loja de conveniência, né? E ela é uma empresa muito grande hoje em dia. Só que nem sempre ela foi assim. Ela era pequena. Mas aí ela usou essa teoria lá do porco-espinho que a gente tá conversando aqui, né? E ela começou com algumas estratégias. Por exemplo, focar em uma única coisa. Quando eles entrevistaram o executivo da Walgreens, perguntaram para ele, e aí, qual foi a estratégia, cara? O que você fez, assim, que fez você... Eu tava até perguntando pro Felipe, mas a estatística é que eles conseguiram multiplicar vezes 15 o valor acumulado das ações da empresa. Decaquintuplicar. Que é decaquintuplicar. Eu acho que é isso.
Bota aí nos comentários, galera, como é que é 15 vezes. Isso. Mas eles aumentaram vezes 15. Isso em 1975 até 2000. Foi por aí, por essa época, eles conseguiram esse boom, essa explosão na empresa. E perguntaram, cara, o que foi que aconteceu? E ele falou, não, a gente só focou numa coisa. Vender, dar uma experiência de vida saudável para as pessoas. Foi mais ou menos isso, né? Dar uma experiência de vida saudável, porque eles trabalhavam com farmácia. E aumentar o lucro por visita. Aí, qual foram as estratégias que eles aplicaram? Que, para mim, assim, foi fenomenal. Falando de farmácia. Eles começaram a montar uma farmácia em cada esquina nas cidades. Por quê? Em cada esquina. Porque dali, da esquina, o cliente podia decidir para onde ele queria ir. Se ele ia para a direita, para a esquerda. Legal. Era como se fosse o caminho para algo. Então, ele sempre poderia passar pela farmácia se ele fosse para algum lugar. Tava ali na esquina, fácil acesso. As extrafarmas que a gente vê aqui hoje, entendeu? Nas esquinas, drogas e não sei o quê. Tudo proposital, ser em esquina. E eu achei isso fenomenal. Aí tu pode falar assim, mas isso é simples. Isso é o porco-espinho, é o conceito do porco-espinho. Porque é realmente uma coisa simples. É absurdo, assim, são coisas que as pessoas, elas... O diferencial do teu negócio, da tua carreira, não vai ser algo estrambólico. Uou, meu Deus! Não, vai ser algo muito óbvio. O óbvio vende. Né? O Alfredo... Aquele Alfredo? Alfredo Soares. Alfredo Soares, ele fala muito isso. O óbvio vende. Outra estratégia que eles fizeram foi colocar uma Walgreens perto da outra. Uhum. Chegou a ter, 9 Walgreens num raio, assim, de 9 quilômetros. Era, como se fosse uma por quilômetro. Uma por quilômetro. Por quê? Eles tinham compromisso com a experiência do cliente. Eles não queriam que o cliente andasse muito para ele poder encontrar uma Walgreens. Tem a ver com a experiência do cliente e aí tem a ver também com a parte de marketing, né? De branding, né? Assim, aquilo que você vê com muita repetição, aquilo que é mais palpável para você tende a querer comprar, tende a querer adquirir daquela marca. Né? Por exemplo, Coca-Cola. Né? Se a gente for olhar a Coca-Cola, que passa o tempo inteiro propaganda na TV, aonde você vai, tem Coca-Cola, tem imagem da Coca-Cola. Então, você tem... Aquilo fica na tua mente, né? A imagem. Então, você tende o tempo inteiro a querer comprar e querer consumir aquele produto. Exatamente. Então, assim, foram estratégias simples que eles usaram e que deu muito certo, enquanto que os concorrentes deles tentaram fazer 1000 coisas, pensar em 1000 estratégias, tipo a raposa, e não deu certo. Por quê? Porque eles se focaram numa única coisa. Eles falaram assim, não, eu vou aumentar o lucro por visita. Eu quero que quando a pessoa entre, ela compre. Ela não só vá visitar a minha loja, a minha Walgreens. Não vou deixar isso acontecer. Então, eles até começaram a ser também uma loja de conveniência, né? Para poder... Aí que entra o indicador econômico. Entendeu? Eles escolheram um indicador econômico-chave e focaram naquilo. Ponto. E eu acho legal essa questão, assim, trazendo também a única coisa. Tem até um livro, que o nome do livro é A Única Coisa. Uhum. E esse livro, ele é muito show. Inclusive, indico também, assim como o do Jim Collins, você lê. Porque esse conceito de você focar em uma única coisa se aplica para várias etapas do processo. Por exemplo... Lá nesse livro, ele dá um exemplo de um executivo, de um CEO, que ele foi contratado por uma empresa, agora eu não lembro exatamente o nome da empresa, qual era a empresa, mas está lá no livro. E ele foi contratado, e olha que interessante, a empresa estava sofrendo $1 milhão de prejuízo por dia. Misericórdia. Por dia. E aí, o que uma pessoa, teoricamente, vai fazer com $1 milhão de prejuízo por dia? Um cara acabou de ser contratado. Se matar. Cara, você vai... Essa é a segunda Suicídio. opção. Credo. Cara, mas aí o que acontece? Pô, o normal, né? Acredito que assim como você deve pensar isso. O normal é o quê? O cara pensar em estratégia de venda, em como que eu vou... Tentar virar o jogo. Tentar virar o jogo de alguma forma. Mas sempre pensando em venda e marketing. Eu acho que essa é a mente da pessoa, volta logo pra isso. E qual foi a estratégia desse cara? Ele falou assim, cara, por mais que eu esteja tendo $1 milhão de prejuízo, eu preciso das pessoas certas. Eu não tenho como virar o barco sozinho.
E aí o que ele fez? Ele bancou o prejuízo. Bancou assim, não tirou do bolso, ele ficou tendo prejuízo. A empresa ficou tendo prejuízo até ele terminar. E eu lembro desse número. Foram 14 contratações. Tá lá no livro. 14 contratações de executivos também que estavam abaixo dele. Ou seja, ele formou o time tático dele, vamos dizer assim. Uhum. Depois que ele formou o time dele, adivinha o que aconteceu com a empresa? Explodiu. Ela simplesmente explodiu. Uhum. Ela não só deixou de tomar o prejuízo, como ela duplicou, triplicou lá. E lá ele dá os números, né, da empresa. Explodiu o faturamento da empresa. Uhum. Mas aí, o ponto que eu quero trazer é, ele focou em uma única coisa. Montar um time excelente. E ele era apaixonado por isso, né? E ele era apaixonado por isso. Que esse é o terceiro ponto. Porque na hora do pega pra capar, né, se você não tiver paixão e assim muita certeza daquilo que você se comprometeu a fazer, quando você recebe uma pancada dessa, você vai desistir facilmente, né? E aqui é muito interessante que a paixão, ela não se cria. O Jim Collins, ele traz essa ideia. Queria até saber se tu concorda com isso aí. Porque eu li, eu fiquei assim, interessante. Ele diz assim que você precisa ser apaixonado pelo seu negócio, não necessariamente pela operacionalização do negócio. Tá entendendo? Uhum. Por exemplo, Coca-Cola. Uhum. Você não é necessariamente apaixonado por Coca, mas você é apaixonado por produzir felicidade nos lares. Você tá movido por algo maior, entende? Você não necessariamente é apaixonado pelo processo lá das fábricas construindo a Coca-Cola e a latinha. Talvez você nem entenda bolhufas disso, sim, tá entendendo? Mas você é apaixonado pela missão da empresa. Eu acho que diz muito a respeito da missão da empresa. E aí, o que ele traz? Ele diz assim, que a paixão, você não cria paixão. Não dá pra você pegar um produto, e é por isso que isso precisa ser levado em consideração na hora que você tá definindo o seu business. Uhum. Porque você não dá pra pegar um produto e falar assim, vou me apaixonar por vender celulares. E aí começa a forçar essa paixão. Não é sobre isso. Uhum. É tipo assim, eu sou apaixonado por vender celulares? Não. Então não farei. Mais ou menos isso. Entendeu? Que ele traz. E aí ele diz que a paixão, ela não se cria. Ela se descobre. Então, inclusive, ele fala assim, que você não vai conseguir fazer o seu time se tornar apaixonado. Não, o que eu penso... Aí não é Jim Collins, é Felipe Frazão. Eita, vai discutir com a fera? Chamar o Jim Collins pro nosso podcast. Já chamei o Bruno Perini no podcast passado. Agora o Jim Collins, a gente ainda vai chegar nesse nível. Tá, mas... Não, mas vamos lá. O que eu acredito, na verdade, que eu sempre acreditei. Eu penso assim... A minha paixão, ela tem muito a ver com pessoas. E aí eu tô falando do Felipe. Tá. A minha paixão, ela tem muito a ver com pessoas. Eu tenho prazer em conduzir pessoas, em liderar pessoas, em ver o desenvolvimento das pessoas, certo? Essa é a minha paixão. E o que eu penso com relação a isso? Apesar de eu amar pessoas, como eu amo pessoas, né, qualquer lugar que eu estiver, vão ter pessoas. Sim. Né? Então, assim, no meu caso, especificamente, eu não atrelo muito a minha paixão a um produto específico. Sim. Ou a uma ferramenta. Pronto, mas é um propósito, né? Então, mas calma, eu vou chegar lá. Tá. Vamos lá. Mas eu acredito que existem pessoas que são apaixonadas por um produto específico. Entendeu? Sim. Eu acredito que existem pessoas, por exemplo, que são apaixonadas por maquiagem. Entendeu? Sim. Que ela é apaixonada pelo processo, por fazer a maquiagem, por aquele Sim. produto e, claro, por aquilo que a maquiagem gera naquela pessoa. Sim. Existem pessoas que são apaixonadas, por exemplo, até dentro de uma empresa, que são apaixonadas pelos processos da empresa. Sim. E não pelas pessoas que estão dentro da empresa. Sim. Ah, mas tu não tá até agora contrariando essa afirmação dele. Pois é, isso que eu estou raciocinando. Tá pensando, aqui. né? Porque eu entendo, na verdade, o que ele quis dizer fez muito sentido pra mim. Porque eu já vivi, por exemplo, uma experiência de célula, né? Que aí você pode fazer, mas é diferente de uma empresa e tal. Só que não, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que é lidar com pessoas. E lidar com pessoas costuma ser bem previsível e mapeável. Lidar com pessoas. Pessoas são pessoas em qualquer lugar, elas têm sentimentos em qualquer lugar. A pessoa mais fria, calculista, ela tem sentimentos e ela vai demonstrar em algum momento.
Então, aqui se trata de gestão de pessoas. E durante as células, isso há muitos anos atrás, a minha célula, graças a Deus, é maravilhosa, são pessoas apaixonadas. Sim. Mas eu não gerei paixão nelas. Uhum. Elas são apaixonadas por Jesus. É isso. Eu não fico assim, por exemplo, Paula, tu precisa amar Jesus, mas ama Jesus, Paula, ama a palavra de Deus. Eu não fico assim. É. Eu só falo a respeito da palavra de Deus e ela ama. Então, eu descobri, na verdade, a gente descobriu a paixão ali. A paixão em comum de todo mundo que se reúne numa célula, seja ela qual for, a minha, é Jesus. Agora, eu já passei por fases da minha vida na célula em que as pessoas não eram apaixonadas. E eu me culpava muito por isso. Sim. Eu falava assim, cara, como pode? Eu sou apaixonada por Jesus, eu amo Jesus. E eu tento transmitir isso para as pessoas. Eu tento, e elas não entendem isso. Sim. Sabe, elas não conseguem amar como eu amo e se entregar como eu me entrego. E eu pensava que o problema é no líder. O problema, de fato, estava no líder. Mas não em relação à transmissão de paixão. Porque paixão, você não transmite. Isso que ele está falando. A paixão se descobre. Ou a pessoa ama, ou ela não ama. Não, isso bate totalmente com... Até quando... aquele conceito assim, né? Que colaboradores, eles não têm que ser motivados. Um profissional de excelência, ele é automotivado. Pronto, perfeito. Então, aí entra a questão de, na verdade, no seu negócio, você precisa descobrir quem são as pessoas. Exato. Esse aqui é o ponto. E aí, depois legal. Você vai descobrir o quê? Então, elas não precisam ser apaixonadas, tipo, necessariamente pelo produto. Olha, gente, até eu tô aprendendo aqui com vocês agora. Real, essa frase faz muito sentido. Mas pela missão. Tu quer ver um exemplo que ele usa? As pessoas que vendem crédito imobiliário. Muitos vendedores não gostam disso. Entendeu? Só que teve uma empresa, era Fannie, lá nos Estados Unidos, que o Jim Collins cita, que era uma empresa que tinha uma missão e todos eram apaixonados pela missão. Pela missão da empresa. Que era viabilizar moradia para a população mais carente. Ponto. Eles amavam fazer isso. Eles eram apaixonados pela missão. Mas muitos deles, o processo de venda, um processo de preencher todo o cadastro do cliente, eles não gostavam de fazer. É a parte do operacional, tá entendendo? Sim. Mas eles estavam envolvidos na missão e eram apaixonados por isso. E a empresa produz muito resultado. Perfeito. É a missão. Realmente faz total sentido. Por isso que, inclusive, toda empresa, toda pessoa, ela tem que exalar a sua missão, né? Exalando a sua missão, ela vai trazer junto com ela pessoas que estão na mesma missão, que também entendem, que são apaixonadas por aquilo, né, e vão contribuir com esse resultado. Cara, foi aquilo que a Dani falou de homofilia, não foi? De homofilia, exatamente. Homofilia, total. Você vai atrair as pessoas, você atrai as pessoas que têm as suas características positivas, as mesmas características, os mesmos valores, isso, a identificação, mas você também vai atrair, tem que ter cuidado, as pessoas que têm seus valores, as suas características negativas, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, então tem que ter cuidado. Bom, então, a última pergunta para você, amor. Vamos lá. Uma pergunta mais pessoal aqui. Você acha que você pode encontrar... Eu acho que a gente já perguntou isso, mas eu vou tentar perguntar de uma outra maneira. Você acha que esse processo de encontrar esse sweet spot é longo? Ou se você intensificar a busca, você consegue encontrar? Eu acho assim, a nossa jornada é um aprendizado. Começa por aí. Nossa jornada é um aprendizado. A gente nunca vai ver a linha de chegada. Né? A gente nunca vai ver a linha de chegada. No entanto, eu acredito sim que se a gente colocar como objetivo, como um foco, encontrar esse sweet spot, olhar para as nossas características, olhar para o que a gente tem de qualidade, olhar para o que pode ser o nosso motor econômico e colocar como um objetivo encontrar essa nossa paixão, juntar tudo isso. Sim, eu acredito que em pouco tempo, né, eu não consigo colocar um prazo, não consigo dizer, até porque cada indivíduo tem a sua peculiaridade, né? Mas eu acredito sim que se a pessoa focar nisso, ela vai conseguir encontrar, ela vai conseguir, na verdade, descobrir. Porque eu acredito que o sweet spot já está dentro de cada um. Já está dentro de todo mundo. E um último recado, então, para as pessoas que estão assistindo a gente, sobre encontrar essa carreira. O que você diria, se você pudesse dar um último conselho? Se coloque em movimento.
Eu acho que, cara, pra encontrar a sua carreira, você tem que se colocar em movimento, você tem que testar, você não pode ter medo de errar. A gente vive uma geração também que tem muito medo de errar, muito medo. Eu não vou por esse caminho, porque se der errado, fulaninho, beltraninho vai meus pais, vai todo mundo dizer que eu errei, que isso, que aquilo. Cara, não tenha medo de errar, sabe? Você nunca vai acertar se você não errar. Entende? O fracasso, ele é um ponto de passagem para o sucesso. Isso é o fracasso. Entende? Desistir. Quando você desiste, aí sim você jogou tudo pro lixo, pro alto, entendeu? Mas você precisa sim errar, tá? Você precisa testar, você precisa ir para vários caminhos. Cara, você não sabe qual é? Cara, olha, hoje o que não falta aqui são oportunidades, entendeu? Quando você vai pra internet, quando você vai pro mercado de trabalho, entendeu? Você sempre vai ter a oportunidade de testar alguma coisa. Agora a gente precisa sair da zona de conforto. E aí é quando a gente vai começar a conhecer. E se eu pudesse dar um conselho de algo, eu diria foco. A gente falou sobre isso muito hoje, não foi? Sim. Sobre foco. E eu até tava lembrando do Shark Tank. Não sei se vocês assistem, mas teve uma época que eu tava muito viciada no Shark Tank. Que é muito legal. E aí era assim, batata. O empreendedor vinha, aí ele vinha para convencer os Sharks a investirem no seu negócio, ok? E aí, a pergunta que era, assim, crucial. Você tem algum outro negócio? Você tem alguma outra profissão? Tipo, o cara ia lá e ele queria empreender em salão de beleza. Aí ele chegava lá e falava, olha, eu apresentei meu produto aqui, eu tenho um novo shampoo que promete milagres e tal. Aí os Sharks perguntavam, tá, mas você tem uma outra profissão? Aí eles, se a pessoa respondesse sim, ele já estava fora. Não tinha nem mais conversinha, não tinha nem mais contraproposta, não tinha. Era tipo assim, cara, você não está preparado para isso. Eu preciso de uma pessoa que esteja focada unicamente em uma coisa. Então, definir uma única coisa, e mesmo que não seja no final das contas ela, mas você está focado ali. Porque esse é um dos grandes perigos assim, do empreender, né? É você ter várias coisas e no final das contas não ter nada. Né? Então, é isso. Esse foi o recado, esse bate-papo aqui, que foi um pouco mais sério hoje, né, amor? Hoje foi... A gente estava mais racional a questão. Mas eu tenho certeza que foi muito bom, né? E se você anotou, né, pegou as referências, eu tenho certeza que você vai ter resultados. Você vai ter resultados a longo prazo, talvez, não seja da noite para o dia, mas você vai ter, e busque isso em Deus. Porque o Espírito Santo é especialista também em te dar a direção do que você precisa fazer. É isso aí, pessoal. O recado tá dado. E se você, por algum motivo, ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve nesse canal. Coloca o seu joinha aqui também, tá bom? Isso vai ajudar a gente a alcançar outras pessoas e compartilha com o maior número de pessoas possível, com seus familiares, com aquelas pessoas, com aquele jovem, tá? Que às vezes você pensa que tá perdido. Um amigo por aí. Perdido. Aquele Manda amigo... pro amigo perdido, assim, não sabe o que fazer, não sabe sobre medicina, não sabe o direito, se vai pro... É isso aí. Compartilha com ele. Fechado? Show, gente. E maratona os outros episódios também, que eu tenho certeza que vai agregar muito, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.